Olá, meninas! Eu sou Viviane, intercessora do Sementes do Amor. Estou aqui hoje com Dorinha, mentora do Sementes, né? Que vai se apresentar também. E estamos aqui hoje para continuar falando do livro Ídolos do Coração. Estamos no capítulo 9, né? Que fala dispondo-se a obedecer. Olá, espero que estejam todas bem. Meu nome é Dorine, eu sou uma das mentoras do Ministério Sementes de Amor. Vamos começar falando sobre o versículo chave que a nossa autora Elise colocou para começar a introdução desse estudo, né? Que é dispondo-se a obedecer, um coração obediente a Deus. Quem é o Senhor que teme? Quem é o homem que teme ao Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Salmo 25:12. Então, o próprio Senhor já está nos dando a direção. Que o homem que teme ao Senhor, o Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Então, você tem a escolha se você temer ao Senhor e escolher esse Senhor, tá? Nesse capítulo, a autora, ela colocou uma personagem bastante conhecida já no nosso meio. Mas eu irei falar um pouquinho dela, porque ela é bastante... Ela é muito falada, ela é falada 3 vezes na Bíblia, para não deixar dúvidas sobre o relacionamento da família dela com Jesus Cristo. Vamos falar de Maria de Betânia. Maria de Betânia era uma mulher que morava numa casa com 2 irmãos, Marta e Lázaro. Eles moravam numa região chamada Betânia, por daí vem o nome Maria de Betânia. Essa região ficava próximo aonde Jesus morava e ficava próximo a Jerusalém. Então, ele era um caminho por onde Jesus passava sempre com os seus discípulos. Então, sempre Jesus parava ali com os seus discípulos, era tipo uma casa acolhedora, né? Onde Jesus pregava ali para elas, pregava para aquela família e amava esses irmãos. Já tinha uma intimidade com eles, um elo, né? Em Lucas 10:38 até o 42, eu não irei falar os versículos todos, mas eu vou deixar aqui o link para vocês poderem estudar. O Senhor chega na casa que Marta o convida, ele e os discípulos, e Maria de Betânia, ao mesmo tempo, já senta aos pés de Jesus, o que não era normal naquela época, uma mulher sentar-se aos pés de Jesus, mas ela estava ali no contexto com a família dela, com o irmão dela, Lázaro, para ouvir a palavra de Deus, para conhecer mais daquele Jesus. Então ela queria ouvir, queria aprender mais. Ela sentou para ouvir Jesus. E sua irmã Marta, como estava muito atarefada, a confrontou na frente de Jesus, confrontou diretamente Jesus. Se Jesus não se incomodava com aquela situação dela estar ali trabalhando e Maria sentada ouvindo. Vivi, é porque era para se incomodar, porque culturalmente as mulheres não ficavam no mesmo espaço, nem em relacionamentos com homens de nenhum jeito. O que cabia a elas era ficar servindo, nos bastidores. Era só servir, não ficar junto com outros homens ouvindo o que Jesus estava falando. E isso incomodava todo mundo na época, porque culturalmente não era aceito. Isso mesmo. E Marta chega e fala, você não se incomoda? Só eu tô servindo? Isso. Mas aí o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então Maria escolheu, ela estava propícia a receber tudo aquilo que Jesus estava para oferecer a ela. Não é, Dorine? É interessante quando Jesus fala, ela escolheu. Ela poderia não escolher. Isso. Então já mostra a inclinação do coração dela. Do caráter, né? E que assim, não é uma imposição de Deus na vida da pessoa.
Uhum. Existe essa escolha, né? Tem essa opção de escolha. Né? Isso. Outra passagem que a nossa autora traz, né, ela traz 3 situações, né, dos encontros de Maria, Marta e Lázaro com Jesus. Lázaro passou por uma situação de doença. E em João 11, né, havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. As irmãs, é óbvio, que mandaram chamar Jesus. Jesus estava a 3 quilômetros de distância, que era Jerusalém. E Jesus não veio imediatamente. Mas no versículo 5, Jesus fala que amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Isso mostra que eles tinham um relacionamento, né, Dorine? Que aquela casa era uma casa de acolhimento, que Jesus passava com seus discípulos direto e ficavam ali. Eram amigos. Eram amigos. Tinham um relacionamento de amizade, tinham um relacionamento de intimidade. Isso. Para tudo. Tanto é que quando Lázaro ficou doente, elas já falaram, olha, aquele que você ama, o teu amigo Lázaro, ele tá muito doente, vem logo. Vem logo. E Jesus não chegou naquele momento. Ele esperou alguns dias e depois ele foi lá. Jesus chegando em Betânia, depois de alguns dias, Marta, como sempre atarefada, uma mulher que servia ao Senhor e também era amada por ele, correu. No que correu já falou, mestre, se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Maria continuou dentro de casa, sendo consolada pelos judeus. Nesse momento, Jesus pediu para Marta chamar Maria. Marta fala para Maria, né? O mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Maria era uma mulher que ouvia, que ela era disposta a corresponder no momento que Jesus chamava. Você vê a disposição, ela estava lá sendo consolada, mas quando o mestre dela chamou, ela saiu correndo e foi ao encontro do mestre dela. É o caráter da disposição. Isso, né? Mesmo. Onde estava o coração dela? Onde estava o coração dela. E Jesus não tinha nem entrado no povoado quando Marta já barrou Jesus ali e questionou Jesus. Maria foi ao encontro de Jesus. Quando ela notou, levantou-se depressa e saiu. Os judeus que estavam confortando em casa seguiu ao sepulcro para ali chorar. Chegando no lugar onde Jesus estava, vendo Maria, prostrou-se aos pés de Jesus. Mais uma vez, Maria ficou sentada. Isso demonstra muito o caráter de Maria. Maria era uma mulher que queria realmente aprender, humilde. Ela era uma pessoa humilde. Ela já conhecia Jesus, então ela já tinha o conhecimento da palavra de Deus. E engraçado que ela fez o mesmo questionamento que a irmã. Isso. Mas ela fez prostrada. Prostrada, aos pés de Jesus. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você tá vendo? E aos pés, mostrando total humildade ali naquela situação. É reconhecimento de quem é Jesus e quem é ela. Fechou, Dorine, isso aí é muito bom. E o Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e chorou. Olha isso, Jesus chorou quando viu Maria naquela situação. Mais uma vez demonstra o caráter de Maria e a intimidade que Jesus tinha. Esses 3 episódios, tanto quando ela estava em casa, que Marta estava servindo, fazendo as coisas da casa, e Maria sentada aos pés. Na morte de Lázaro, e no outro episódio também que você vai contar, tá sempre apontando para a escolha. Qual foi a escolha dela? No primeiro, Jesus falou claramente, ela escolheu a boa parte. Que não vai ser tirado dela. Louça a gente tem todo dia para lavar.
a parte que ela escolheu não vai ser tirada dela. Isso mesmo, isso mesmo. Já em Marcos 14, 3, 9, de 3 a 9, aconteceu uma situação. Jesus voltou novamente de Belém para Betânia e ficou novamente, o que demonstra mais uma vez que Jesus tinha intimidade com essa família. Jesus sentava à mesa com eles. Maria de Betânia, ela pegou um perfume, e esse perfume correspondia a 1 ano de salário dela. Era o mais precioso que ela tinha, era a coisa mais preciosa que ela tinha, fora o Cristo dela. Então, a coisa de valor que ela tinha, ela queria dar para aquele que era mais, dedicou ao que mais era precioso para ela dentro daquela casa. O que tinha mais valor para ela não era o perfume. A escolha dela não foi preservar o perfume para ela. Foi honrar Jesus. E derramou o perfume na cabeça. E derramou o perfume nos pés. E enxugou com os próprios cabelos. Muitos que estavam ali ficaram perturbados com essa situação. Confrontaram. Nossa, esse perfume tão caro poderia ser utilizado para os pobres. Pessoas hipócritas, né? Porque venderam o nosso Jesus por 33 naquela época. Derramou o perfume sobre o corpo, antecipando a preparação para o sepulcro. Eles nem sabiam. A única pessoa que preparou o corpo de Jesus foi Maria, sem nem saber, derramando aquele perfume. Quando foram questionar que ela poderia vender para os pobres, Jesus recriminou. Mas a mim vocês sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente preparando para o sepultamento. E eu lhe asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, toda vez daqui a 100 anos, se Jesus não voltar para nos buscar, quando falar de Jesus ali em Betânia, vamos lembrar que Maria teve essas atitudes, teve essas escolhas corretas. Podemos aprender um pouco com Maria, a obedecer, né? Dispondo-nos a obedecer, né? Então, Jesus estava ali, então ela deu prioridade, ela escolheu ao nosso Jesus. Isso é muito bonito, né, Dorinha? Eu acho que é importante esse personagem que a autora escolheu, que é Maria, justamente esse é o foco das escolhas, Isso. Né? E esse estudo vem nessa mão de como fazer essas escolhas, como que o meu coração pode estar inclinado para fazer essas escolhas. Escolhas como Maria fez, escolheu a boa parte que não vai ser tirada. Né? Isso mesmo. Agora vamos entrar aqui na parte do livro que a nossa autora querida Elise, né? Ela fala sobre o que é vontade, né? A oração, eu vou perguntar a Dorinha agora, né? Porque a Dorinha é minha entrevistada, capacitada, né? Estudou bastante esse livro, né? O coração é o centro onde emana nossas vontades e desejos e intenções. O coração, ele tem essa parte das vontades, né? A nossa inclinação para satisfazer as vontades. E a vontade é a parte do coração que faz as escolhas. As nossas escolhas são direcionadas pela nossa vontade. É uma opção, né? É fazer o que é do seu agrado. Na verdade é isso, eu faço aquilo que porque eu escolho comer tapioca em vez de comer pão. É a minha escolha, é o que eu gosto, é a minha vontade. Então, eu não gosto de tal coisa, não gosto daquilo, eu prefiro isso, aquilo, então está no coração, né? Então é esse órgãozinho aí que a gente tem que tomar bastante
Cuidado. Que tem mais a ver com a nossa alma, com o nosso espírito, do que com o órgão físico mesmo, né? Entendi. Segundo a autora, desde o início, Deus ordenou que o homem escolhesse entre ele e o diabo. Alguns versículos nos ordena escolher ao Senhor. Olha como o Senhor é precioso. Ele não só nos dá direito de escolha, como ele deixa alguns versículos pra gente, né? Dentro da nossa vontade, a gente pode escolher se a gente vai buscar agradar a Deus, como Maria, ou correr atrás de outros deuses, que pode ser até o mesmo, né? Dentro dessas escolhas, eu queria ler Josué 24:15, quando o povo começa a se misturar e querer seguir outros deuses e tudo mais, depois de tudo que passaram, né? E daí ele diz assim, Josué 24:15 diz assim: Josué disse ao povo, não, é isso. Mas se vocês acham que não é bom servir ao Eterno, então escolham a um Deus a quem vocês querem servir. Façam isso ainda hoje. As nossas escolhas não são para amanhã. Você tem que escolher agora. Sempre, em todo o seu cotidiano, a sua escolha é agora. Escolham a um dos deuses dos seus antepassados que adoraram na terra além do Eufrates, ou um dos deuses dos amorreus aqui mesmo, onde vocês estão vivendo. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Eterno. Então, a escolha é um dos versículos que ela traz falando da escolha. Escolhe hoje, escolhe agora. Quem que você quer servir? Um dos deuses que estão concorrendo aí com o amor de Deus? Ou você vai servir ao Senhor? Ele já tomou a decisão dele. Eu e a minha casa vamos servir a Deus. Aquele Deus que fez tantos milagres e eles não reconheciam, né? Aquele povo não reconhecia, né? Muito bem, Dorine. Nas Escrituras recebemos ordem de escolher ao Senhor. A dificuldade em cumprir resoluções de ano novo inclui aquelas relacionadas ao crescimento espiritual e ao conhecimento de Deus. É uma experiência comum para muitas pessoas. Aqui estão alguns motivos que podem explicar porque muitas vezes não conseguimos cumprir essas metas, mesmo quando são relacionadas ao nosso desejo de escolher melhor conhecer a Deus. É que a gente pode fazer várias resoluções de ano novo. No próximo ano eu vou ser melhor, eu vou ser mais fitness, eu vou malhar, eu vou me alimentar melhor. Todas essas aí a gente até corre atrás, porque você quer ficar com um corpo bonito, você quer comprar alguma coisa. Agora, quando você faz uma resolução que tem a ver com agradar a Deus, aí já é mais difícil, aí vem todas as dificuldades. Tudo acontece, você desiste no primeiro mês. No primeiro mês. Às vezes nem lembra mais. Esquece, né? E não foi uma resolução, foi só um pensamento. Foi só um pensamento. A própria Elise, né? Ela fala que ela queria memorizar com um grupo de mulheres um versículo, uma passagem grande. E elas não conseguiram chegar na metade. Nossa. Às vezes acontece, por exemplo, não, esse ano eu vou pra igreja. Esse ano eu vou pra igreja. É verdade. Aí um domingo vai, outro domingo vai também. No outro domingo já tem uma coisa mais interessante. No outro domingo, eu tô tão cansada, eu mereço dormir mais um pouco. Fez a sua escolha. Já é uma escolha. Já fez a sua escolha e a sua resolução não foi uma resolução. Porque para agradar a Deus a gente não faz muito esforço também, né? Não faz, é verdade, Dona. Você falou disso, você falou tudo agora. Josué conhecia bem a história dos israelitas e os padrões de comportamento recorrentes da infidelidade e rebeldia contra Deus. Ele sabia que, apesar das promessas e declarações de fidelidade, o povo frequentemente falhava em obedecer a Deus. Esse comportamento deixa claro que somos iguais aos israelitas hoje em dia? Somos todos, porque a natureza é a mesma, né? A natureza do pecado é a mesma, né? Desde Adão, a gente está contaminado por esse pecado, a gente está contaminado, essa natureza nos acompanha, né? Até a regeneração completa, perfeita, corpo transformado, a gente está nessa.
E ele diz lá em Josué 24:19, que ele fala desse comportamento que a gente não tem capacidade da gente mesmo de fazer, nem de chegar perto de Deus. É verdade. E ele fala, Josué disse ao povo, vocês não são capazes, vocês não podem servir ao Eterno, porque Ele é Deus santo, Ele é Deus zeloso, Ele não suportará a sua prevaricação e os seus pecados. Então, Deus é um Deus santo. Tudo que a gente pode fazer é nada, porque se não for através de Cristo, a Bíblia diz que são trapos de imundícia. A gente não tem nada que a gente vai fazer, a gente não tem condições, nós, pecadores, de fazer alguma coisa para Deus, de escolher Deus assim, eu tenho boa vontade, eu vou escolher. E ele fala, não, olha, a natureza é que vocês não vão conseguir. Por você mesmo você não vai conseguir. Por força de vontade. Ele é Deus santo. Então, por mais que eu me esforce, hoje eu não vou pecar, já pecou. Só em falar. Aí você vai chegar a Deus como? Com pecado? Ele é santo. Ele pode fulminar a gente porque ele não suporta o pecado. Ontem você fez uma ilustração que eu gostei bastante, que Deus nos enxerga através de Jesus. É só por isso, pela sua misericórdia e graça, que a gente consegue essa ousadia de chegar perto de Deus. Porque se Ele olhar para nós pelos nossos pecados, nós seremos fulminados. A Bíblia diz que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós seríamos exterminados. Então, quando Deus olha para nós, Ele olha através de Cristo, porque eu já reconheci e eu já sei que Ele é o Senhor da minha vida. Eu sirvo, eu procuro agradá-lo porque Ele é o meu Senhor, meu Salvador, que me tirou desse lamaçal de pecado. Então, quando Deus olha para mim, Ele não olha para os meus pecados. Entendi. Ele olha através de Cristo, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Entendi. Ele aplacou a ira de Deus, morrendo no meu lugar, ressuscitando. Então Ele me faz a proteção. Deus não olha mais para mim, Dorine. Ele olha através de Cristo. Entendi. E por isso eu posso acessar a Deus. E por isso eu posso ter a vida eterna com Ele. Que legal, né? Isso é muito legal. Recentemente você me falou que uma das suas filhas fez uma proposta, uma jovem, né? Olha só, o comprometimento de uma jovem nos dias de hoje. Enquanto outros jovens buscam outras coisas, outras metas, essa jovem chegou com uma proposta para você e para suas outras filhas. Ela se comprometeu, ela trouxe um caderninho de oração, que vocês não vão mais chorar ajoelhadinhas lá, como a gente já faz no nosso quartinho. Agora iremos escrever para deixar registrado que estamos escrevendo em oração. Tá fácil cumprir essa meta do ano novo? Não, não é fácil. E nem é porque a gente não ora, é porque a gente abre mão facinho de sentar para escrever. Na verdade, não foi um caderninho, foi uma agenda. Que é pra gente ter o compromisso diário ali. Você olhar uns dias, olha, não escrevi a minha oração. E a importância disso é do tempo, né? Porque quando você tá só orando sem escrever, o objetivo dela com a gente foi esse, o desafio que ela nos deu foi esse, que você vai ter que investir um tempo para você escrever. Entendi. E você escreve a sua oração, você se derrama ali diante de Deus, você garante pelo menos aquele tempo. Só você e Deus. Mas é difícil, muito difícil, todo dia é um desafio. Eu não tenho conseguido escrever todos os dias, mas sempre que a gente se desafia, uma cobra a outra, uma lembra a outra, e a gente precisa. Tem que ser uma resolução que agrada a Deus. Né? Isso mesmo. Eu também tô nessa ida. Eu também tô andando nesse caminho. Eu também fui confrontada a escrever um mapa mental, mas está sendo tão difícil. Toda hora que eu pego esse mapa para eu fazer, meu Senhor da Glória, complica a minha vida um pouquinho. Escolha rebelde. Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, o que inclui a capacidade de fazer escolhas livres.
A liberdade de escolher é um aspecto essencial do amor verdadeiro e do relacionamento genuíno de Deus. Por que nossas palavras divergem dos nossos desejos de servir ao Senhor? Quando Deus criou e viu que tudo era bom, inclusive a gente que Ele criou, Ele já criou o ser humano com a vontade de escolhê-lo. Ele criou o ser humano para escolhê-lo. Mas aí entrou o pecado e o pecado contaminou essa capacidade de escolha. Então todas as nossas escolhas são contaminadas pelo pecado. Por isso a gente fala uma coisa e acaba fazendo outra. Até porque o desejo do nosso coração mesmo não é fazer aquilo. Ah, Senhor, essa semana, eu vou me dedicar mais e tudo mais. Segunda-feira, a primeira dificuldade, você já esqueceu tudo. É verdade. Por quê? Porque você falou uma coisa, mas a sua escolha já tinha sido outra. Entendi. Nossa, é verdade, né? Os nossos várias vezes a gente os nossos desejos estão divididos porque o nosso coração está contaminado. Quais são os pensamentos que cativam o nosso coração? São coisas desse mundo? São coisas daqui? O que eu quero? Eu quero ter projeção, eu quero ser uma pessoa importante. E isso daí já é um desejo que já está cativo o seu coração. Ou eu quero agradar a Deus, eu falo isso. Mas o meu desejo lá nossa, será que estão me vendo? Será que eu estou bem? Será que tem alguém olhando o que eu estou fazendo? Verdade, muito bem lembrado. Sim, é correto dizer que desde que podemos desenvolver hábitos ruins, desde pequenos podemos desenvolver hábitos ruins. E muitas vezes são pecados que acumulamos ao longo da vida. Esses pecados podem se manifestar em pensamentos e ações que se tornam parte de nossa rotina diária. E muitas vezes nem sempre percebemos que estamos pecando. Esse comportamento pode nos levar a desconsiderar a Deus e a sua vontade para as nossas vidas. Eu acho bem importante quando ela traz essa responsabilidade que a gente tem pelo nosso pecado. Romanos diz que nós somos indesculpáveis. Nossa, né? Então não tem desculpa para dizer, não, olha, eu escorreguei. Não, nós somos indesculpáveis. Então nós temos essa responsabilidade pelo nosso pecado, sim. Só que tem algumas coisas que a Bíblia diz também que já está com a mente cauterizada. E essas coisas a gente faz no dia a dia e já leva no automático. A gente já está habituado a esse pecado, que a Bíblia chama de mente cauterizada. Já cauterizei que isso daí tá tudo bem. E uma das coisas que a gente conversou, que eu falei para você, é no nosso próprio vocabulário, no nosso linguajar. Tem coisas que a gente já se habituou tanto a ouvir e a falar, que a gente continua falando. Questão do palavrão, por exemplo. Tem gente que fala assim, não gosto de palavrão, mas fala. Porque já se habituou a ouvir e a falar. Já está no automático, é relativo. Não, isso é relativo. O que você acha que é libertador, é não sei o quê. Então, qual é o nosso hábito que a gente está cultivando ali? Vai trazendo os pecadinhos ali? Ou o hábito de falar mal das outras pessoas. Tudo eu quero criticar. É verdade. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim, olha, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas que seja para edificação. A palavra torpe tem o sentido de um peixe podre na boca. Nossa. Quem que aguenta ficar perto de uma pessoa com peixe podre? Então, são essas coisas que a gente precisa submeter mais. A palavra é bem clara quando fala, olha, não fica de conversa, não fica de fofoca. E se a Bíblia fala, não faça e a gente faz, é pecado. É pecado. Não pense assim e a gente está pensando, é pecado. A gente tem que mudar o nosso pensamento, né? Aqui você vai submeter o seu pensamento, as suas vontades, os seus desejos para você continuar, porque é um hábito, né? Aquilo é um hábito, você continua mantendo aquilo. E fica mais difícil se a gente não trocar esses hábitos agora na nossa juventude, porque depois que a gente chega a uma certa idade, é muito complicado a gente mudar a nossa postura, né?
É constante, né? É do ser humano isso, né? Porque a Bíblia fala até pra gente... Por que a Bíblia fala pra gente educar as crianças? Porque é pequenininho que você vai... A Bíblia diz assim que o coração da criança está inclinado para fazer bobagem. Isso. Mas a vara para tirar as bobagens. Uhum. A repreensão é a disciplina. Então é sempre, enquanto a gente existir aqui nesse mundo, essa luta diária. É esse exercício, porque já está acostumado a fazer assim. A gente colocou no automático e continua fazendo isso como se não fosse nada. Isso daí não vai ferir Deus, não. A gente escolhe pecar, porque a gente é responsável por isso. E muitas vezes a gente sabe desse pecado que a gente está cometendo, mas continua, né? A gente vai criando ele ali, né? Estimação, muito bem. Livre-arbítrio agora. Segundo a perspectiva de Elise, conforme o contexto da sua referência, a liberdade verdadeira é alcançada quando alguém se torna cristã. Antes disso, a pessoa está inclinada ao pecado e as suas escolhas tendem a levá-la ao pecar. Ao se tornar cristão, a pessoa ganha a capacidade de escolher livremente entre pecar ou não, conforme os desejos do seu coração. Aí já tem uma responsabilidade da gente depois que a gente vira cristão, né? Isso quer dizer que o pecado não tem mais influência na nossa vida depois que a gente vira cristão, Dorine? Então vamos voltar um pouquinho, né? Quando a gente não tem Cristo como nosso Senhor e Salvador habitando no nosso coração, o nosso coração vai na direção contrária de Deus. Por isso a gente fala conversão, né? Ele vai se converter, ele vai fazer essa curva de volta na direção de Deus. Quando a gente tem esse coração contrário a Deus, a gente não tem escolha. A gente só peca. Quando Cristo habita em mim e o Espírito Santo me convence do pecado e me leva para perto de Deus, me ensina a palavra de Deus, aí eu já tenho escolha. Eu posso escolher viver a vontade de Deus ou eu posso escolher pecar, que a gente faz assim com muita tranquilidade. Então, quando eu não tenho Cristo como meu Senhor e meu Salvador, que é aquele que eu reconheço que morreu pelo meu pecado, senão eu não teria condições de chegar perto de Deus, eu tenho escolha. Antes disso, meu coração contrário a Deus, eu não tenho escolha, eu só peco. Eu não posso escolher Deus, não é uma força de vontade, eu tenho muita força de vontade para chegar perto de Deus. Não funciona, é só através de Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o único que consegue mediar essa relação, é a única ponte entre nós, pecadores, e o Deus Santo, né? Então, nós precisamos cultivar, desenvolver, né? Substituir esses desejos pecaminosos. A Bíblia diz também que o pecado, depois que a gente tem Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre nós. E é isso que ele quer dizer. Porque quando você está no domínio do pecado, você não faz outra coisa, você só peca. Então, tem influência? Tem, porque a nossa natureza continua pecaminosa. Nosso continua com a inclinação para pecar. Entendi. Mas a gente tem escolha. Você tem escolha de correr para Jesus e falar: Jesus, eu pequei. A Bíblia diz em 1 João 9 que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Então eu tenho essa escolha. Confessar pecados e me achegar a Deus. Quando eu não tenho Cristo, eu não tenho essa escolha, porque eu não tenho Cristo. Você já está pecando. Eu não tenho mediador. Entendi. Eu não tenho escolha de não pecar. É muito interessante, quando eu fui convertida por Cristo, era muito interessante isso. Eu estava no começo da minha adolescência e as pessoas falavam assim: nossa, você não pode ir pro bailinho, né? Minha idade, né? Bailinho. Eu falei assim: eu posso, mas eu não quero. Uma escolha. Porque assim, elas não tinham essa escolha. Elas tinham só tinham essa possibilidade, só tinha essa opção. Ir pro bailinho, ficar com o menino, e não sei o quê, e sair, fumar, beber. Elas não tinham opção. É verdade. Eu tinha. Então, em Cristo nós temos a liberdade.
Recentemente o nosso pastor até falou isso, né? No domingo, acho que foi passado, o nosso pastor falou que a gente tem a escolha de vir para a igreja. A gente vem porque a gente já está sentindo aquela necessidade, a gente já está tão querendo buscar Cristo que a gente vem de livre, espontânea vontade. Né? O pastor falou isso essa semana, bem lembrado, Dorinha. Batalha interior. A autora reconhece essa batalha interna e admite que, mesmo como cristã, ainda enfrenta pensamentos conflitantes, que a tende a adorar a ídolos. No entanto, ela enfatiza a importância de buscar a santidade, um conceito fundamental na vida cristã. Buscar a santidade implica em esforçar-se continuamente para viver de acordo com o ensinamento de Cristo e afastar-se do pecado. Toda vez que pecamos, Dorine, somos destituídos da glória de Deus. O pecado fere a santidade de Deus, seja sem escolha, com escolha, é a nossa responsabilidade. E como eu falei, a Bíblia diz que nós somos indesculpáveis, porque nós estamos ferindo a santidade de Deus, nós estamos afrontando a Deus com o nosso pecado. Então, existe uma diferença entre quando você é salvo, que você reconhece o senhorio de Jesus na sua vida, você reconhece que Ele é quem deve comandar a minha vida e eu vou viver para agradar a Deus, é diferente, porque a Bíblia diz que quando o nosso nome está escrito no livro da vida, Ele não escreveu com lápis, Ele escreveu com sangue. Nossa. Não dá para passar branquinho, não dá para apagar, o nome continua lá. Só que você, no pecado, você perde alguns privilégios, né? Uhum. Quando você está disciplinando o teu filho, que ele fez alguma coisa errada, e você fala assim, olha, essa semana você vai ficar sem essa coisa, sem um celular, sem brincar, você não vai poder sair e tudo mais, quer dizer que ele deixou de ser filho? Ele não deixou de ser filho, mas ele precisa ser corrigido e disciplinado naquilo que ele fez de errado. Da mesma forma, o que Deus faz com a gente? Todo pecado gera um abismo entre nós e Deus. Mas nós já temos a ligação, aquele que vai mediar a nossa situação. A Bíblia diz que nós temos um advogado diante de Deus. Ele vai advogar a minha causa. Por quê? Porque Deus não vai mais olhar para o meu pecado. Ele vai olhar através de Cristo para o meu pecado. Vai olhar para mim através de Cristo. Quando eu pecar, porque Cristo não morreu pelos pecados que eu já cometi. Ele morreu por todos, até aqueles que eu vou cometer ainda, e Ele sabe que eu vou cometer. Mas Ele me amou tanto que Ele falou assim, não, Pai, deixa comigo. Eu morri pelo pecado dela. Que bênção, que bênção. A obra de Deus em sua vontade. O que precisamos, Dorine, fazer? O que a escritora nos orienta? O que precisamos fazer para que o próprio Deus realize em nós o que Ele deseja? Sempre Deus dá os recursos pra gente. A gente, da nossa própria vontade, da nossa própria autonomia, a gente não consegue. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estar nessa ligação, nesse relacionamento com Ele. Como que você tem um relacionamento com uma pessoa se você nem reconhece quem Ele é? Então, a primeira coisa tem que reconhecer. Eu sou pecadora, preciso de um Salvador. Quem é esse Salvador? Jesus, Cordeiro perfeito que morreu sem pecado pelo meu pecado. Então, a primeira coisa é esse o caminho. É reconhecer. Porque se eu não acho que eu preciso de um Salvador, meu pecado é pouca coisa, eu não mato, não roubo, não faço nada. Se eu não reconheço que a minha vontade de brigar, a minha língua que fala mal das pessoas, que faz fofoca, ofende tanto Deus quanto a pessoa que mata, são consequências diferentes, mas ofende a Deus da mesma forma. Então a primeira coisa é isso, é se voltar para Deus, reconhecer que é pecador e se prostrar. A única reação que a gente tem diante disso, dessa verdade, você constata essa verdade, a única opção é você se render. Se render e falar, Jesus,
eu não sei o que fazer, eu não sou nada, eu só sou pecador e eu não posso chegar perto de Deus. Me salva. E Ele nos encontra onde a gente está. Pode estar afundado na pior lama, Ele nos encontra. E daí em Filipenses 2:13 diz assim: sejam fortes, vivam a salvação mantendo a reverência e a sensibilidade para com Deus. Essa força vem de Deus, que trabalha do próprio Deus em vocês, que resultará no prazer dele. Em outra tradução diz assim, que Deus é quem produz em nós. Deus é quem opera em nós. Eu gosto dessa tradução do opera, porque parece uma cirurgia, né? Uhum. Deus opera no nosso coração, Ele faz a cirurgia no nosso coração para que a gente tenha o querer e o fazer. Ele é quem vai produzir em nós essa vontade de agradá-lo de verdade, porque não é só falar, é a vontade, é o pensamento que está ali cativo, e a gente pede para ele mudar os nossos pensamentos. Nossa, eu estou pensando tanto nisso, olha, eu vou ler mais a palavra, eu vou orar mais. Eu ia te perguntar, o que eu posso colocar no lugar? Eu costumo dizer para as minhas filhas assim, o que está alimentando o seu coração? Porque às vezes a gente se pega falando umas coisas, falando, puxa, como que eu fui capaz de falar uma coisa dessa? Tá lá. É que tá lá. A boca fala do que o coração tá cheio. O que tá alimentando o seu coração? É a palavra de Deus? São louvores? É a oração? Boi, né? Porque a conversa que você tem com Deus tá alimentando o seu coração? Ou você tá só fazendo um relancezinho? Enquanto eu tô indo pro trabalho, ai Deus, olha, me protege, me guia, É isso? É só um bilhetinho? Ou é uma conversa mesmo, né? E também ela fala de como a gente volta para Maria agora, né? Na escolha excelente da Maria. Foi uma escolha consciente. E quando a gente entende isso, é muito maravilhoso, porque essa escolha é assim, eu vi esse grande amor de Cristo por mim, não tem outra resposta. Foi Cristo que amou Maria primeiro. É amar de volta, a Bíblia fala isso. Nós o amamos, não porque a gente tem essa capacidade de ser boazinha, amorosa, chuchuzinha. Não é. Porque Ele nos amou primeiro. E quando eu vejo esse amor na minha vida, eu falo, não tem outra opção. Eu tenho que devolver esse amor para Ele. Eu preciso amar esse Cristo, que Ele me amou tanto. É uma resposta, não é natural, porque a nossa natureza é pecaminosa, mas é uma resposta, é a única resposta provável que a gente pode encontrar na nossa vida. É desejar estar com Jesus, desejar estar aos pés dele. Qualquer encontro com Ele, eu estou aos pés dele e falo, oh, Jesus, eu estou me prostrando aqui, eu estou no teu pé, porque a vontade de adorá-lo, né? A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Que lindo, né? A gente não tem outra opção. Eu tô constrangida, eu tô inundada por esse amor, eu tô com ele em volta, me cobrindo. Então ele me constrange a amá-lo de volta e amar as pessoas como ele amou. Verdade. A gente é impelido, a nossa vontade é impelida a amar. A ficar, sempre que eu vou encontrar com ele, eu vou fazer igual a Maria. Vou me prostrar. É só ali que eu me sinto satisfeita. É só nos pés dele que eu me sinto satisfeita. Porque é um amor muito grande que ele fez por mim, né? E a decisão de Deus de operar na vida de Maria também pode operar. E ele fala que ele pode operar também na nossa vida. Deus prometeu operar em nós, em cada um de nós, né? E daí no finalzinho do livro fala que a gente escolhe adorar a Deus. Porque você vê que é um caminho que ela veio construindo, que a gente fala assim, poxa, você termina esse estudo de tantos versículos que você lê, você vai na palavra, você se sente tão inundada por isso, que você fala,
como que eu sou boba? Por que que eu não amo Cristo? Isso mesmo. Por que que eu não dedico a minha vida para Ele? Ele sabe fazer tudo tão melhor, Ele é perfeito. Por que que eu não faço isso, né? E daí ela fala no finalzinho aí, eu não sei se você vai querer ler. Eu tenho uma parte aqui que você falou já, aqui ó. Foi a decisão soberana de Deus operar na vida de Maria. Foi a decisão soberana de Deus operar na vida de Maria como ele fez, convencendo-a do amor de Jesus, levando-a a ansiar por ele. Seu plano para Maria era que ela se tornasse conhecida como uma mulher que adorou e fez a escolha certa. Se crermos em qualquer coisa, senão no domínio soberano de Deus sobre o nosso coração, não nos resta esperança de transformação. Se Maria fez essa escolha, porque era uma escolha melhor para Maria, que a esperança há para nós. Que esperança há para nós? Que sabemos não ser assim tão bons. Nós não somos tão bons. Então foi Deus que já estava operando em Maria para que ela fizesse essa escolha, convencendo do amor de Jesus. E no finalzinho também, né, que ela fala. Você quer ler? Ele é capaz de realizar a obra completa em sua vida. Em vez de adorarmos Maria, isso é muito importante, tá? Em vez de adorarmos Maria e outros que admiramos na Bíblia, podemos adorar a Deus de todo o coração e lhe dizer: Ele é muito bom. Quero amá-lo como Ele me ama. Amém.